E aí, galera? Hoje a gente vai passar juntos pelos capítulos 138 a 155, que formam justamente a base da 3 da temporada de Jujutsu Kaisen. Então fica confortável aí e bora entrar de vez nessa fase incrível do mangá. Mano, você faz ideia do que vai rolar na 3ª temporada de Jujutsu Kaisen? Depois do caos em Shibuya, a Central dos Feiticeiros soltou um comunicado oficial. Eles disseram que o Geto sobreviveu, mas que agora voltou a ser oficialmente condenado à morte. E não para por aí. O Gojo também foi acusado de estar envolvido em tudo o que aconteceu em Shibuya. Por causa disso, ele foi banido de vez do mundo Jujutsu. A partir de agora, qualquer pessoa que tentar quebrar o selo que mantém o Gojo preso vai ser tratada como criminosa. Já o diretor Yaga recebeu a sentença de morte, acusado de ter influenciado tanto o Gojo quanto o Geto a causarem todo aquele desastre. E a situação do Itadori também piorou. A suspensão da execução dele foi cancelada, e agora a ordem é clara, ele deve ser morto, com o Yuta sendo responsável por isso. Enquanto tudo isso acontece, a história corta para o clã Zenin. Lá, o Naoya pergunta friamente sobre a morte de uma mulher. Uma outra pessoa responde que agora o mais importante é pensar no futuro do clã, mas lembra que a maior perda de todas foi a Maki. Só que o Naoya, do jeito arrogante e nojento dele, diz que por mais forte que a Maki seja, ela falhou no papel que ele acredita que uma mulher deveria ter. Ele ainda solta palavras muito pesadas, dizendo que mulher que não fica abaixo dos homens não merecia viver. Enquanto isso, a outra pessoa fica em silêncio, e ele ainda elogia a Mai, dizendo que ela sabia o seu lugar. Logo depois, mais membros do clã chegam. O Oji reclama do atraso de Naoya, e o Jinichi também aparece. O Oji avisa que o patriarca está morrendo, mas o Naoya nem demonstra se importar. Pelo contrário, ele provoca todo mundo, dizendo que os irmãos fracassaram, que o tio não era nada demais e que o Jinichi era insuportável. Ele ainda insinua que quem deveria ter morrido era ele no lugar do Toji. Isso deixa o Jinichi furioso, que parte para cima dele. Naoya desvia do ataque e o Oji puxa a espada, colocando a lâmina no pescoço do próprio sobrinho para impedir que a briga continue. Nesse momento, um ancião entra e anuncia oficialmente a morte de Naobito Zenin. Em seguida, o responsável pelo testamento começa a leitura do último desejo do antigo líder. O novo chefe do clã seria o próprio Naoya, que herdaria todos os bens e armas amaldiçoadas. Mas aí vem a reviravolta. Existe uma cláusula dizendo que caso o Gojo morra ou fique mentalmente incapaz por causa de um acordo antigo com o Toji, o Megumi será trazido para o clã. E nesse caso, ele sim se tornaria o novo líder e herdaria tudo. Todo mundo fica em choque. Já o Naoya fica revoltado, dizendo que não vai aceitar perder tudo para um garoto qualquer. Ele pergunta onde o Megumi está e descobre que ele foi atrás do Itadori, o hospedeiro do Sukuna. Na hora, Naoya dá a ordem: quer o Itadori morto. E se o Megumi estiver no caminho, ele também deve ser eliminado. E aí, vocês querem a continuação dessa história? Mano, você viu que o Yuta realmente foi atrás do Itadori para acabar com ele? Depois que o Naoya falou que ia caçar o Itadori, a gente vê o Itadori super abatido ali na estação de Shibuya. O Chozo chega e pergunta como estavam os machucados dele. E o Itadori diz que, de um jeito estranho, estava bem, mesmo depois de ter levado um golpe com raio negro. Ele comenta que consegue sentir o Sukuna ficando cada vez mais forte dentro dele, por causa dos dedos que ele acabou absorvendo em Shibuya. Chozo então manda ele não se preocupar e fala para ele voltar pro colégio Jujutsu, porque ele ainda precisava recuperar o que restava dos seus irmãos. Mas o Itadori explica que não tá voltando justamente porque está preocupado com o Chozo. Ele não tem nada contra voltar, mas sabe que o Sukuna está planejando algo envolvendo o Megumi. Além disso, o Itadori carrega a culpa pelas mortes que o Sukuna causou usando o corpo dele. Então, ele não acha seguro ficar perto de ninguém enquanto não tiver controle total. Ele até pergunta pro Chozo se ele realmente está bem com o fato do Itadori ter acabado com os outros irmãos dele. Mas o Chozo diz que aquilo tudo foi um mal entendido, que não é questão de perdoar ou não, irmãos, são assim. E ainda reforça que a culpa da morte deles não foi do Itadori. Depois disso, Chozo manda o Itadori se levantar, porque eles ainda tinham que eliminar o máximo de maldições possível. Os dois vão até uma ponte, batem palmas ao mesmo tempo, e na hora, várias criaturas aparecem. Uma delas surge bem na frente do Itadori, mas ele desliza por baixo, passa correndo e segue em frente. Logo depois, um monte de maldições começa a aparecer de todos os lados, forçando os dois a entrarem em um túnel, ainda sendo perseguidos. O Itadori então grita pro Chozo que agora era o momento dele usar sua técnica, e o Chozo junta as mãos para ativar sua habilidade amaldiçoada, o sangue perfurante. Com aquele ataque, ele atravessa várias criaturas de uma vez, derrotando quase todas. Só uma sobra de pé, então ele grita para o Itadori dizendo que agora era a vez dele. Itadori aparece e acerta um soco tão forte que destrói a maldição na hora. Chozo comenta que o irmão dele era incrível, mas Itadori pede para ele parar com isso. Mesmo assim, Chozo insiste, dizendo que os dois têm o mesmo pai e provavelmente alguém com marcas na testa.
Antes que eles continuem, Naoya surge do nada. Ele já chega dizendo que a sentença de morte do Itadori foi colocada em vigor de novo, mas o verdadeiro objetivo dele era resolver as coisas com o Megumi. Mesmo assim, ele deixa claro que não permitiria que Itadori continuasse andando por aí. Quando percebe que Naoya queria fazer algo contra o Megumi, Itadori diz que vai acabar com ele ali mesmo. Naoya avança em alta velocidade e acerta um golpe no Itadori, depois troca vários socos com Choso. Vendo uma brecha, Itadori tenta acertar Naoya, mas ele simplesmente some do nada. Isso assusta tanto o Choso quanto o Itadori, que começam a acreditar que aquela velocidade só podia ser alguma técnica amaldiçoada. Logo depois, os três sentem uma energia tão forte que ficam paralisados. Itadori até pensa que poderia ser o Gojo, mas percebe que não, era algo ainda mais ameaçador. É nesse momento que Yuta aparece no local, dizendo claramente que veio pra matar o Itadori. Mano, o Yuta já chega na luta dizendo na lata que veio pra acabar com o Itadori. Assim que ele aparece, tanto o Itadori quanto o Choso percebem que o nível de energia amaldiçoada dele é tão alto que chega a bater de frente ou até passar o do Gojo. Itadori tenta entender o que tá rolando, mas antes mesmo de pensar em alguma coisa, o Yuta já pergunta quem tá do lado do Itadori e quem tá contra. Aí o Naoya manda o Yuta esperar, dizendo que os dois tinham o mesmo objetivo, matar o Itadori. É então que o Itadori percebe que aquele cara é justamente o Yuta, o aluno do segundo ano que o Megumi tinha comentado, um xamã de grau especial, assim como o próprio Gojo. Yuta olha pro Naoya e pergunta quem ele é, e enquanto Naoya fala, o Choso percebe o perigo e manda o Itadori sair dali, porque aquele loiro tinha uma técnica de velocidade absurda, e se ele tentasse brincar com ele, ia morrer rapidinho. Choso ainda avisa o Itadori para não enfrentar o Yuta de jeito nenhum, porque se tentasse lutar, ele não teria nenhuma chance de sair vivo. Aí o Naoya surpreende e faz uma proposta pro Yuta. Mesmo que ele mate o Itadori, que não conte nada pros superiores por enquanto, porque ele queria usar o garoto como isca para capturar outra pessoa. Yuta aceita sem discutir, e a luta realmente começa. Choso tenta reagir, mas o Naoya acerta um chute na mão dele rapidinho. Enquanto isso, o Yuta vai com tudo pra cima do Itadori, que sai correndo no máximo que consegue. Itadori fica sem entender como aquele cara era tão rápido, mesmo segurando uma espada. Já o Naoya provoca o Choso dizendo que a técnica de manipulação de sangue dele era lenta para ativar, e por isso ele não tinha chance nenhuma. Mas o Choso só responde que o Naoya não sairia vivo depois de machucar o irmão dele. Enquanto isso, Yuta e Itadori continuam correndo até um carro. Itadori salta por cima, e o Yuta contorna o veículo para tentar cortar ele do outro lado. Numa reação rápida, Itadori usa a porta do carro para se apoiar, gira o corpo e desvia de um golpe que seria fatal. Yuta fica impressionado, dizendo que ele parecia até a Maki com aquela agilidade. Então, o Itadori acerta um soco no carro tão forte que o veículo voa em cima do Yuta. Já percebendo que não tinha chance no mano a mano, Itadori corre pro prédio para tentar fugir. Mas antes que ele entre, o Yuta joga o carro de volta e bloqueia toda a entrada, prendendo o Itadori do lado de fora. E aí, querem que eu continue essa história? Mano, o Itadori ficou travado quando a Rika apareceu, a maldição especial do Yuta. Depois que os dois começaram a trocar golpes, o Itadori chegou a jogar um carro no Yuta, só que o Yuta devolveu o carro de volta, e o Itadori ficou sem entender nada. Aí o Yuta comenta que ele nem parece ser muito forte fisicamente, mas que a energia amaldiçoada dele é absurda. Ele até admite que se for olhar só força bruta, ele era bem fraco. Mas o Itadori percebe rapidinho que o Yuta compensa isso, deixando a energia dele super concentrada, diferente do estilo do Itadori. Então o Yuta manda real. A energia amaldiçoada dele é maior até do que a do Gojo. Isso deixa o Itadori assustado, e o Yuta explica de boa que o Gojo tem os 6 olhos. Com essa técnica, o Gojo quase não gasta energia, por isso ele é tão dominante em tudo. Então, mesmo o Yuta tendo muito mais energia acumulada, o Gojo ainda conseguiria liberar muito mais poder porque gasta quase nada para usar. Depois disso, o Yuta fala que já falou demais para alguém que está prestes a morrer, e avança para cima do Itadori. O Itadori reage no instinto, desviando por pouco. Enquanto luta, ele lembra das lições sobre controle de energia de um xamã de elite. Era quase impossível prever esse tipo de lutador. Tudo era preciso demais. Mas o Yuta era diferente. O corpo inteiro dele, até a espada, estava cheio de energia amaldiçoada. O problema nem eram os movimentos, era que ele conseguia reduzir qualquer dano ao mínimo. Mesmo assim, o Itadori é jogado para trás e pede desculpas pro Yuta, dizendo que ainda não podia morrer. O Yuta então avança com vários cortes rápidos. O Itadori desvia no reflexo puro e percebe que não poderia depender só da energia protegendo o corpo, porque contra o Yuta, isso seria suicídio. Ele corre até um carro, entra pela janela e pega uma faca. Na mesma hora, o Yuta aparece em cima do carro atacando. O Itadori bloqueia com a faca e o Yuta se surpreende porque aquilo nem era uma arma amaldiçoada, então ele volta a atacar sem pensar 2 vezes. O Itadori tenta colocar energia na faca, mas não consegue fazer ela fluir direito. O Yuta aproveita isso e acerta um chute, mandando ele pra longe.
Sem dar tempo para respirar, o Yuta já aparece de novo e desfere outro golpe, quebrando a faca e cortando o Itadori. Mesmo machucado, o Itadori reage na raça, pisa na katana do Yuta e com um chute destrói a espada dele. O Yuta até acha legal e fala que não esperava menos de um aluno do Gojo. Mas do nada, uma mão monstruosa agarra o rosto do Itadori. Era Rika, a maldição do Yuta. Na hora, o Itadori congela de medo. E aí galera, querem que eu continue essa história? Depois que a Rika aparece e prende o Itadori, ele começa a congelar de medo. O Yuta tenta acalmar a Rika, dizendo que eles só estavam brincando. O Itadori fica sem entender nada daquela situação. Ele se pergunta o que aquela criatura era. Um Shinigami? Uma maldição viva? Mesmo apavorado e sem conseguir se mexer, o Itadori continua sendo segurado pela Rika, como o Yuta pediu. Então, sem hesitar, o Yuta atravessa o coração do Itadori com a espada. Quando o Itadori cai no chão, Yuta pede desculpa, dizendo que precisava fazer aquilo. Dentro do corpo do Itadori, o Sukuna desperta. Mas quando ele percebe algo estranho, apenas sorri e decide não agir. Logo depois, voltamos para a luta entre Shouzu e Naoya. Já no começo, Shouzu leva um soco no estômago, sem entender direito como a técnica do Naoya funcionava. Além disso, ele nem conseguia usar sua manipulação de sangue fora do corpo. Curioso, Naoya pergunta quem ele é, e Shouzu responde que é o irmão mais velho do Itadori. Nesse momento, Shouzu ativa a escama vermelha, aumentando sua força e reflexos. Mesmo assim, Naoya ainda era rápido demais, e continuava pressionando sem parar. Só que, aos poucos, Naoya percebe que Shouzu estava se adaptando aos golpes, e ficando mais forte a cada ataque. Naoya até admite que Shouzu era poderoso, mas questiona quanto tempo ele aguentaria sangrando daquele jeito. Shouzu então pergunta se Naoya odiava seus irmãos, e Naoya responde friamente que um irmão mais velho nunca deveria ser inferior ao mais novo. Isso desperta algo dentro de Shouzu. Ele percebe que deveria ser forte para proteger seus irmãos, não para estar acima deles. Por isso, mesmo coberto de sangue, ele não cai. Naoya fica chocado, porque com aquele sangramento, Shouzu já deveria estar morto. Mas as pinturas da morte têm sangue misturado com energia amaldiçoada, o que impede Shouzu de morrer por hemorragia, a menos que sua energia amaldiçoada acabe. De repente, Shouzu lança uma enorme quantidade de sangue, obrigando Naoya a recuar. Achando que Shouzu estava fraco, Naoya se surpreende quando ele aparece bem na sua frente e ataca com sangue perfurante. Naoya desvia por pouco, mas logo em seguida leva um chute direto que o deixa completamente sem reação. O sangue de Shouzu invade as roupas de Naoya e paralisa suas pernas. Shouzu então declara que aquilo era seu checkmate. E aí galera, querem a continuação de Jujutsu Kaisen? Mano, o Itadori realmente morreu nas mãos do Yuta. Mas calma, a história não acaba aí. Depois que o Itadori é declarado morto pelo Yuta, a cena volta pra luta do Shouzu contra o Naoya. O Shouzu diz que já foi checkmate, mas o Naoya zoa perguntando se ele tem certeza, falando que a técnica dele tem 24 fotogramas por segundo de vantagem. Logo depois, os dois ficam se encarando. Naoya parte pra cima, mas o Shouzu revela uma técnica rara, resultado de 150 anos de aprimoramento, e solta um ataque chamado Supernova, que acerta direto. O Shouzu olha pra ele e diz que não entende porque o Naoya não ama seus irmãos, e até pede desculpas por isso. Nesse momento, o Yuta aparece arrastando o corpo do Itadori, já sem vida. Sem perder tempo, ele acerta um golpe seco no Shouzu, fazendo ele desmaiar. Depois disso, Yuta começa a provocar, perguntando se deveria curar o Naoya usando sua técnica reversa. O Naoya tenta falar, cuspindo sangue, mas o corpo dele começa a reagir ao sangue do Shouzu como se fosse veneno. Parecia até uma maldição completa. Aí o Yuta pergunta se ele quer ser curado ou não, mas avisa que, se ele fosse curar, teria uma condição que o Naoya teria que aceitar. Então entramos nas memórias do Itadori. Uma voz chama por Jin, o pai dele. O avô do Itadori, Azuki, ameaça a relação do Jin com Kaori e diz que ele vai morrer se continuar com ela. Jin pede para ele não falar isso perto do bebê, e aí aparece uma mulher com as mesmas cicatrizes do Kenjaku. Essa mulher é a mãe do Itadori. Logo depois, o Itadori acorda e vê o Yuta ao lado dele. O Yuta sorri aliviado, dizendo que estava feliz de ver ele acordado. Ele explica que lá em setembro, o Gojo pediu para ele cuidar do Itadori caso algo desse errado. Por isso, para proteger os segredos do Itadori, Yuta decidiu interpretar o papel de executor e realmente matou ele uma vez. Só que, graças à energia reversa, o Yuta conseguiu trazer o Itadori de volta à vida. Foi por isso que o Sukuna não reagiu. Ele sentiu a intenção e a energia do Yuta no momento que o Itadori morreu. Yuta fez tudo isso para todo mundo achar que o Itadori estava morto e assim ele parar de ser caçado por enquanto. Nesse momento, o Megumi chega, já sabendo do plano do Yuta, e fala que a barreira da escola enfraqueceu e que era hora de voltar pro colégio Jujutsu. Mas o Itadori diz que não pode voltar, porque já matou muita gente. O Megumi responde que isso não é culpa dele, e que se ele fugir só por culpa, na verdade é egoísmo.
Megumi também explica que alguém está preparando um jogo mortal envolvendo todos os ligados ao Jujutsu e que a irmã dele, a Tsumiki, está presa nisso. Por isso, ele afirma que o Itadori vai junto com ele, porque ele não vai enfrentar tudo isso sozinho. E aí, galera, querem a continuação? Depois que o Yuta salva o Itadori, eles ficam sabendo sobre o tal jogo do abate. Megumi explica que tudo foi planejado pelo Kenjaku para fazer os feiticeiros lutarem entre si nesse jogo cruel. Itadori então conta que, lá em Shibuya, ele foi obrigado a engolir 10 dedos do Sukuna de uma vez, somando agora 15 dentro dele. Ele acredita que talvez o Sukuna não consiga assumir o controle de novo, mas mesmo assim pede que, se isso acontecer outra vez, eles acabem com ele sem pensar duas vezes. Yuta olha firme para ele e promete que, se o Sukuna dominar seu corpo, ele mesmo vai dar um fim nisso. Itadori pergunta qual seria o próximo passo, e Megumi responde que eles precisam voltar para o colégio Jujutsu e encontrar o mestre Tengen, porque só ele pode ajudar a entender como abrir o selo do reino da prisão e libertar o Gojo. Yuta comenta que o problema é a barreira que protege o Tengen. Existem 1000 portas misturadas, e só uma leva ao caminho certo. Então Itadori pergunta sobre a Nobara, mas Megumi apenas desvia o olhar e não diz nada. Itadori se surpreende com o silêncio, e antes que o clima fique ainda mais pesado, Choso aparece dizendo que talvez conheça uma forma de atravessar a barreira usando os restos de seus irmãos como guia. Em outro lugar seguro, Maki conversa com Yuki. Maki já estava recuperada, mesmo com as cicatrizes. E Yuki explica que a força física absurda dela foi o que a manteve viva. Depois disso, todos se juntam de novo e decidem seguir o plano do Choso. Ele explica que entre as portas e a tumba existe um armazém amaldiçoado, onde ficam ferramentas antigas e os restos dos seus irmãos. Com tudo reunido, sua técnica pode apontar o caminho certo. Maki estranha e pergunta quem ele é. Itadori responde com orgulho, dizendo para ela pensar no Choso, por enquanto, como seu irmão mais velho. Quando eles abrem a porta, encontram uma floresta estranha com um elevador que leva até a tumba das estrelas. Eles descem, enquanto o Choso fica do lado de fora. Lá embaixo, Yuki comenta que aquelas manchas de sangue são de 11 anos atrás, quando tudo começou a se distorcer. Eles chegam ao templo principal, mas o lugar está vazio. Yuki sente que o Tengen está rejeitando o grupo, ou talvez só rejeitando ela. Quando estão prestes a ir embora, uma voz ecoa perguntando se eles já vão sair, dizendo ser um prazer conhecer a filha do clã Zenin e o hospedeiro do Sukuna. E aí, galera, querem continuação de Jujutsu Kaisen? Mano, finalmente revelaram como dá pra tirar o Gojo do reino da prisão em Jujutsu Kaisen. Depois que todo mundo descobre a verdade por trás do jogo do abate, eles decidem ir atrás do Tengen. Quando chegam lá, Yuki até brinca perguntando se o Tengen não vai nem falar com ela, mas ele responde friamente que aquele não era o primeiro encontro deles. A Yuki, então, já manda na lata que quer saber por que ele fechou a tumba da estrela. O Tengen explica que desconfiou que eles pudessem estar do lado do Kenjaku e que não é sabichão suficiente para confiar em qualquer um. Logo depois, ele conta que o feiticeiro que está usando o corpo do Geto, antes de tudo isso, era conhecido como Kamonori Toshi. Do nada, o Itadori pergunta por que o Tengen é tão esquisito. Aí o Tengen explica que mesmo sendo imortal, ele ainda envelhece. E que, depois de dar errado a fusão com o receptáculo de plasma estelar 11 anos atrás, o corpo e a alma dele começaram a se transformar. Para continuar vivo, ele acabou se unindo ao próprio mundo, e na hora o Yuta e a Yuki percebem o quanto isso deixou ele vulnerável. O Yuta então pergunta sobre o plano do Kenjaku e como libertar o Gojo do selamento. O Tengen diz que vai contar, mas coloca uma condição: 2 deles precisam ficar ali para protegê-lo, porque ele sabe que o Kenjaku vai atrás dele. Depois disso, ele revela que o plano do Kenjaku é forçar a evolução da humanidade, fazendo as pessoas se misturarem com ele e criando uma nova forma de vida. Se uma dessas criaturas perder o controle, o mundo inteiro pode virar poeira. O Tengen ainda conta que já perdeu 2 vezes para os 6 olhos, e por isso o Kenjaku mudou de estratégia. Ao invés de matar, decidiu selar o Gojo. Foi daí que nasceu o jogo do abate, criado para acelerar esse processo de assimilação. O grupo começa a conversar sobre a ideia de usar 100 pontos do jogo para criar uma nova regra que possa libertar o Gojo. Mas antes, precisam decidir quem vai ficar protegendo o Tengen. No fim, Choso e Yuki se oferecem. O Choso quer vingar os irmãos se o Kenjaku aparecer, e a Yuki fica porque quer conversar mais com o Tengen. No final, o Tengen entrega a parte interna do reino da prisão, que é justamente o item necessário para libertar o Gojo. Ele explica que para abrir o selamento à força, precisariam da espada invertida do céu ou da corda negra, mas os 2 já foram destruídos. Então, a última esperança é uma jogadora do jogo do abate chamada Anja, uma feiticeira de 1000 anos que consegue cancelar qualquer técnica amaldiçoada. E aí, galera, querem a continuação de Jujutsu Kaisen?
Depois que o Tengen contou qual era o plano do Kenjaku e entregou o item que poderia libertar o Gojo, ele também explicou que existe uma feiticeira chamada Anja, que consegue cancelar qualquer técnica. Ela estaria numa barreira no leste de Tóquio, dentro do jogo do abate. Só que infelizmente o Tengen não sabia mais nada sobre ela, porque aquela barreira não aceita a presença dele. Logo depois ele começa a organizar todas as informações. Ele diz que existem 10 barreiras espalhadas pelo Japão, e todas elas estão conectadas, permitindo que as pessoas circulem entre elas. A Yuki comenta que Hokkaido ficou de fora porque é considerado uma terra sagrada, e o Tengen confirma isso. Então o Megumi pergunta, quanto tempo esse ritual vai durar? E o Tengen responde que depende do andamento do jogo do abate, mas que provavelmente terminaria em cerca de 2 meses. A Maki lembra que eles estão no dia 9 de novembro, e o Yuta faz as contas dizendo que faltam 10 dias e 15 horas até a Sumuki ser obrigada a participar. O Tengen ainda explica que, se alguém recusar entrar no jogo, essa pessoa morre. Em outro lugar, a Shou comenta que a mutação ociosa poderia causar mudanças forçadas no cérebro. Ou seja, se a técnica amaldiçoada de alguém for retirada, essa pessoa morre, e por isso, todos acabam sendo obrigados a participar. Tengen também explica que quem não tem energia amaldiçoada não corre risco, e quem já está dentro da barreira pode até sair, mesmo tendo energia amaldiçoada, mas quem entrar por vontade própria depois disso não pode sair mais. Sobre o controle do jogo, ele diz que cada jogador tem um Kogani, um tipo de árbitro pessoal. Se a pontuação de alguém não mudar por 19 dias, essa pessoa perde a própria técnica. Na prática, isso significa que cada jogador tem que matar alguém dentro desses 19 dias para continuar vivo. Yuki então pede para todos decidirem suas equipes. Ela e o Chozo ficariam com o Tengen para proteger ele. A Maki iria até o clã Zenin buscar armas amaldiçoadas. E o Yuta iria para outra colônia participar do jogo sem esbarrar nos outros. Antes de todo mundo sair, a Maki fala pro Megumi e pro Itadori irem atrás do Hakari, um aluno suspenso, mas extremamente forte, até mais forte que o Yuta quando ele usa a expansão de domínio. E aí galera, vocês estão curtindo Jujutsu Kaisen? Querem que eu continue trazendo essa série aqui? Depois que Itadori, Yuta e Megumi se organizam para entrar no jogo do abate, aparece um dos personagens mais legais de Jujutsu, pelo menos na minha opinião, o Takaba. Ele está fazendo um show de comédia, mas a plateia está totalmente calada, ninguém dá uma risada. No palco, ele tenta encerrar a apresentação meio sem jeito, já que nada do que ele faz funciona. Nos bastidores, ele leva uma bronca pesada. Dizem pra ele que, com 35 anos, já era hora de desistir da comédia, porque aquilo claramente não era pra ele. Um colega ainda fala que ele nunca foi engraçado de verdade, e que nesse meio só continua quem realmente tem talento, ou pelo menos sabe fingir que tem. Mesmo assim, Takaba acredita no próprio potencial. E aí descobrimos que ele também vai participar do jogo do abate. Não vou entrar muito nos detalhes dele para não soltar spoiler, mas dá pra dizer que a expansão de domínio dele é literalmente uma piada mortal. Enquanto isso, em outro lugar, Masamichi Yaga está preso. Gakuganji aparece para interrogá-lo e quer saber como funcionam os corpos amaldiçoados artificiais, aquelas criações que se movem sozinhas e têm energia infinita. Yaga diz que conhece o segredo, mas logo depois é liberado. Antes de ir embora, ele visita Takeru, uma de suas criações. Yaga se despede, dizendo que vai viajar por muito tempo, deixando claro que talvez nunca mais volte. E no mesmo período, por coincidência, o panda também é libertado por Kusakabe, que comenta que devia essa ao Yaga, já que ele ajudou sua irmã a superar a perda do filho. Voltando ao presente, Yaga é parado por um xamã que o ameaça e exige saber sua técnica secreta. Yaga responde que aquele cara só estava sendo valente porque o Gojo não estava por perto, caso contrário, nem teria coragem de olhar para ele. Então o tal xamã revela sua verdadeira identidade. Era o próprio Gakuganji disfarçado. E, do nada, de uma página para outra, Yaga é derrotado de forma brutal, encerrando sua história de um jeito bem triste. À beira da morte, ele resolve abrir seu maior segredo, o método para dar vida real a um corpo amaldiçoado. Ele explica que basta duplicar as informações da alma, separar essas informações do corpo e colocar 3 almas compatíveis dentro de um único núcleo. Gakuganji pergunta por que ele só contou isso agora, e Yaga responde dizendo que aquilo seria uma maldição que ele carregaria pro resto da vida. Logo depois, o panda chega e encontra o corpo do criador dele. Gakuganji se prepara para lutar, mas o panda apenas passa por ele, dizendo para não confundir um panda com um humano. Sem dizer mais nada, ele chora pela morte do Yaga, mostrando que até pandas têm o direito de sentir dor. Mano, você lembra da Maki invadindo o clã Zenin e basicamente declarando guerra contra o próprio pai? Depois que o Yaga foi morto lá dentro, o Naoya ficou encarando a Maki, e ainda começou a tirar sarro da aparência dela, dizendo que nenhum homem ia querer ficar com alguém daquele jeito. A Maki só rebateu perguntando com ironia se ele só conseguia diferenciar mulheres pelo corpo. Depois disso, ela ficou totalmente fria, sem dar trela para as provocações daquele idiota, e foi direto tentar entrar no depósito das armas amaldiçoadas. Só que a própria mãe dela barra a entrada
gritando que a Maki só trouxe vergonha para a família. Mesmo assim, a Maki segue firme e diz que o novo líder do clã, o Megumi, deu permissão para ela entrar. Aí, rola um flashback. Ela conversa com o Megumi, sugerindo que ele deveria assumir o posto de líder, mas ele recusa dizendo que quem merecia isso era ela. Só que a Maki se sentia insegura, achando que ainda não era boa o bastante. Voltando ao presente, ela abre o portão e dá de cara com o próprio pai, Ouji Zenin, já esperando para matar ela. Ali perto, a Mai, irmã da Maki, estava caída e machucada. Enquanto isso, os anciões do clã estavam tramando algo ainda pior. Planejaram executar o Megumi, a Maki e a Mai, acusando os três de tentarem libertar o Gojo. O Ouji então ativa sua técnica secreta, chamada Emoção da Pétala Decadente. Envolve o corpo dele em energia amaldiçoada e consegue bloquear ataques e até evitar expansões de domínio. A Maki pega sua Kiro, a arma que absorve energia amaldiçoada, e os dois começam a lutar. O Ouji vai pra cima com muita velocidade, mas a Maki consegue defender e contra-atacar com tudo, e nesse golpe ela quebra a katana dele. Mesmo assim, ele recria a espada usando energia amaldiçoada e ainda chama a Maki e a Mai de fracassos. Depois disso, ele começa a cortar a Maki de vários lados, dizendo que só não virou líder do clã por culpa das duas. E com isso, a Maki acaba caindo no chão. Querem continuação dessa parte de Jujutsu Kaisen? É só pedir. Mano, a Maki foi até comparada ao Toji depois que despertou o poder dela junto com a irmã. Caída no chão e toda machucada, ela ainda escuta o pai, Ouji Zenin, falando um monte de coisa pesada, dizendo que ela nunca deveria ter tentado enfrentá-lo. Ele chama a Maki de fracasso e fala que filho não deveria atrapalhar o caminho dos pais. Logo depois, ele arrasta a Maki e a Mai para uma sala escura usada para castigo e treinamento mortal, cheia de maldições perigosas presas lá dentro. Antes de fechar a porta, Ouji ainda diz que finalmente estava se livrando das vergonhas da família. Dentro da sala, a Mai acorda e corre para ver como a Maki estava. Bem fraca, mas ainda sorrindo, ela diz que já imaginava que esse momento ia chegar. A Mai encosta o rosto na Maki, e com um beijo, as duas são levadas para um tipo de espaço espiritual. Lá, a Mai explica que gêmeos são vistos como azar no mundo Jujutsu porque dividem a mesma essência. Ela diz que a Maki era ela, e ela era a Maki. Então revela que vai usar tudo que ainda tem de energia para criar uma arma perfeita, uma espada amaldiçoada, mas que isso ia custar a própria vida. Antes de desaparecer, ela pede para Maki acabar com tudo, inclusive com a própria família. Quando a Maki desperta, ela já está segurando a espada que a Mai deixou, mas percebe que a irmã morreu. Em seguida, todas as maldições da sala avançam para cima dela. Só que a Maki destrói todas com extrema facilidade, usando a nova arma. Do lado de fora, o Ougi sente uma presença estranha e tenta entender o que estava acontecendo. Nesse momento, ele volta a sentir um medo que tinha tentado esquecer. Quando a Maki aparece, ele lembra imediatamente do Toji, como se os dois estivessem no mesmo nível. Ele tenta atacar usando sua técnica de fogo, mas antes mesmo de completar o golpe, a Maki corta a cabeça dele com apenas um ataque. Depois disso, segurando firme a espada e olhando para o corpo do próprio pai, ela fala para Mai que agora era a hora de começar. E aí galera, o que vocês estão achando dessa fase de Jujutsu Kaisen? Depois que a Maki arrancou a cabeça do próprio pai e prometeu acabar com tudo, o clã inteiro entrou em pânico. O alarme começou a tocar pela mansão inteira e ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Hanta chega correndo, desesperado, dizendo que a Maki tinha matado o mestre Ouji. Jinichi e Naoya ficam sem reação, mas o líder Nobuki manda ativarem o esquadrão Kukuru e capturarem a Maki com vida, porque ele mesmo queria resolver isso. O Esquadrão Kukuru era formado pelos lutadores mais brutos do clã Zenin, caras treinados para luta corpo a corpo, mesmo sem depender de técnicas amaldiçoadas. Quando eles encontram a Maki, ela está parada, toda suja de sangue, encarando o grupo. Naquele momento, ela lembra das últimas palavras da irmã: destrua tudo. O primeiro soldado corre para cima dela, e num movimento tão rápido que é difícil de ver, ela corta os braços dele. Antes que o corpo toque o chão, ela já vira e arranca a cabeça do próximo. Um terceiro tenta pegar ela por trás, mas Maki se abaixa e atravessa o peito dele com a espada. Ela se movia como uma fera, caçando um por um numa velocidade absurda. Em poucos segundos, o chão já estava tomado de sangue. Logo depois, Nobuki aparece com reforços. Entre eles está Shoujuro, um dos feiticeiros mais fortes do Esquadrão Rei, o grupo mais poderoso do clã. Ele ativa a técnica dele e duas mãos gigantes de pedra descem do céu, tentando esmagar a Maki. O impacto levanta poeira para todo lado, mas quando a fumaça some, a Maki está de pé, firme, enquanto as mãos de pedra desmoronam. Sem pensar duas vezes, ela avança. Com um golpe rápido, atravessa o pescoço de Nobuki com a mão e fura o Shoujuro com a espada. Hanta tenta parar ela usando sua técnica para segurá-la por alguns segundos, e Jinichi aparece gritando para matarem ela ali mesmo, dizendo que ela era igual ao Toji.
Hanta hesita, porque o clã só existia por causa do Toji, mas Jinichi manda várias mãos amaldiçoadas contra ela. O ataque é tão forte que o chão cede. Por um momento, todos acham que a Maki morreu, mas o silêncio é quebrado por passos pesados. Ela surge dos destroços, fria, segurando a cabeça de Jinichi. Depois de um tempo, Naoya percebe que todos ali foram mortos e caminha até a Maki. Ele pergunta se aquela mulher cruel não tinha coração, e Maki responde que foi a própria família que tirou o coração dela. E aí galera, o que vocês estão achando de Jujutsu? Querem continuação? Depois que a Maki acabou praticamente com todo o clã Zenin, só faltava um inimigo, o Naoya, que ainda achava que era o verdadeiro herdeiro da família. Ele ficava lembrando que todo mundo dizia que ele era um gênio e que se tornaria o próximo líder, mas por causa do Toji, aquele olhar que ele tanto odiava, o Megumi acabou ficando no lugar dele. Cheio de raiva, Naoya avança contra a Maki na maior velocidade. Ele acerta um chute tão forte que joga ela longe, destruindo tudo por onde passa. Antes que ela consiga reagir, ele aparece de novo e lança ela contra uma pedra. Mesmo machucada, Maki continua firme, prestando atenção em cada movimento dele. Naoya então começa a se gabar da própria técnica, explicando que o poder dele transforma tudo que ele toca em frames, como se o mundo inteiro se mexesse em 24 quadros por segundo. Isso faz com que ele fique rápido demais, quase impossível de seguir com os olhos. Mas Maki percebe o truque e entende que, se acompanhar o ritmo dele, pode ganhar a luta. Ela abre os braços e provoca, chamando Naoya para um abraço. Ele parte para cima, mas dessa vez, ela começa a prever os movimentos dele. Naoya grita que ela não passa de uma impostora, mas exatamente quando ele está prestes a acertá-la, Maki acerta um soco direto no rosto dele, jogando Naoya no chão. Ela ainda pergunta se ele pode repetir o que disse. Logo depois, uma mulher dentro da mansão grita para que a Maki pare imediatamente. Era a mãe dela. Ela se aproxima do Naoya caído, enquanto o sangue começa a escorrer. O clã Zenin inteiro já estava morto. E ali no meio dos destroços, Naoya ainda respirava, reclamando que a Maki era tão inútil que nem conseguiu terminar o serviço. Nesse momento, a mãe da Maki aparece diante dele, com a garganta cortada e segurando uma faca. Antes que ele consiga reagir, por estar ferido, ela enfia a lâmina no coração dele e diz que nunca tinha se sentido tão feliz e tão orgulhosa por ter colocado suas filhas no mundo. Do lado de fora, Maki carrega o corpo da irmã, enquanto a Momo chega chorando. Maki, em silêncio, diz que vai deixar o resto com ela. Depois disso, continua caminhando sem olhar para trás. Mano, o Itadori foi atrás do Hakari, um dos estudantes que muita gente acredita ter potencial até pra passar o Gojo no futuro. Depois de tudo que a Maki fez com o clã Zenin, a história volta pro Itadori. Começam a surgir boatos de que o Hakari estaria escondido em um estacionamento da prefeitura em Toshigi, ganhando dinheiro com lutas ilegais entre feiticeiros. O Megumi percebe que isso quebra as regras do mundo Jujutsu, já que esse tipo de exposição vai contra o artigo 8. Mesmo assim, ele e o Itadori resolvem ir atrás do Hakari e tiram seus uniformes para tentar entrar no lugar sem levantar suspeitas. Quando chegam na entrada, um segurança barra os dois e manda eles irem embora, dizendo que ali não era lugar para moleque. Aí o Megumi responde que, se fosse assim, então deveriam deixar eles participarem das lutas. O segurança tenta acertar um soco no Megumi, mas o golpe simplesmente para no ar, e ele fala que a primeira regra do clube de apostas é não falar sobre o clube. Depois pergunta quem contou aquilo pra eles, e o Megumi inventa que não sabia o nome do cara, porque depois de falar, ele tinha matado o sujeito que, claro, era mentira. O segurança, achando a atitude ousada, acaba deixando eles entrarem e comenta que o próprio Hakari autorizou, mas quem iria lutar seria o Itadori. Dentro da arena, o público começa a gritar enquanto o comentarista anuncia o próximo duelo. De um lado, o tal garoto Bola de Fogo, e do outro, o novato Itadori. As regras eram simples, ninguém podia fugir e nem usar técnicas Jujutsu, já que a maioria das pessoas ali eram civis. Enquanto a galera vibra, um dos seguranças explica que existem dois tipos de luta, as combinadas e as reais. É o Hakari quem escreve os roteiros, e se ele gostar da apresentação de alguém, ele mesmo fecha um contrato. Hakari e Kirara assistem tudo de longe. Kirara comenta que iria apostar em algo que fosse imprevisível, mas o Hakari só sorri e diz que a sorte existe justamente para ser testada. Enquanto isso, Itadori e Panda começam uma luta de mentira, trocando socos só para manter a encenação. No meio da farsa, o Itadori pergunta se o Panda já tinha achado o Hakari, e o Panda responde que ainda não, mas que tem outro aluno do terceiro ano no lugar que pode dar trabalho. Panda então manda Itadori seguir o plano, e o Itadori dá um soco forte que derruba o Panda no chão, fazendo o público ir à loucura. Um dos homens que trabalha pro Hakari recebe uma ligação e diz para levarem o garoto até ele, porque parecia alguém com potencial para virar protagonista de vários roteiros. E é assim que começa o encontro entre Itadori e Hakari. De um lado, Panda, que estava infiltrado ali, do outro, o novato Itadori, pronto para finalmente conhecer o cara que eles estavam procurando.
Mano, o Hakari e o Itadori acabam se encontrando e começam a trocar ideia. Antes disso, o Itadori e o Panda tinham feito uma luta escondida só pra despistar a galera. Depois dessa confusão, o Hakari manda chamarem o Itadori pra falar com ele. Na entrada, um segurança tenta impedir o Megumi e o Panda, mas o Megumi derruba o cara rapidinho usando suas sombras. O Panda aproveita o caos e já nocauteia o resto dos capangas, abrindo caminho para eles subirem até o terraço. Só que antes de chegarem no Hakari, a Kirara aparece e fecha o caminho. O Megumi percebe que tem alguma coisa invisível, impedindo tanto ele se aproximar dela, quanto o cão divino de chegar perto. Enquanto isso, lá dentro, o Hakari batia um papo com o Itadori. Do nada, ele pergunta se o Itadori acreditaria num papo de ganhar 1 milhão de ienes por mês, trabalhando só 1 hora por dia. O Itadori responde que depende muito do tipo de trabalho. Aí o Hakari dá risada e explica que isso é só um golpe. Aquele clássico em que o cara se passa por rico pra vender fórmula mágica de ficar rico. Hakari fala que tanto o golpista quanto quem cai no golpe tem algo em comum: a paixão. Sem paixão, ninguém muda de vida. E ele diz que ama ver quando alguém tem esse brilho no olhar. Então, por que não seguir a própria paixão? O nome do Gojo acaba entrando na conversa, mas o Itadori tenta fingir que não conhece ele. Só que o Hakari corta na hora, dizendo que não existe um feiticeiro vivo que não saiba quem é o Gojo, então por que o Itadori estava mentindo. Assim, ele descobre que o Itadori é do colégio Jujutsu. Sem avisar, o Hakari fecha uma porta usando sua técnica e parte pra cima dele. Os dois começam a trocar golpes, e o Itadori tenta explicar o motivo de estarem ali, só que o Hakari ignora completamente, dizendo que já perdeu o interesse na conversa. Enquanto isso, o Megumi tenta convencer a Kirara a ouvir. Ela explica que o Hakari foi afastado da escola porque os superiores, que são super conservadores, não suportam o jeito inovador dele e nem sua técnica amaldiçoada. Mas antes que a situação piore, o Megumi grita dizendo que o Gojo foi selado, e que esse era o motivo deles estarem ali não pra ferrar o Hakari. Kirara fica chocada com a notícia, e o Megumi usa sua técnica do coelho para tentar acalmar ela, porque ele percebe que convencer a Kirara é o jeito mais rápido de chegar até o Hakari. Do outro lado, o Hakari está sorrindo no meio da luta, animado com o desafio. Para ele, a graça do combate é o risco, a adrenalina de não saber quem vai ganhar. E agora ele quer descobrir se apostar no Itadori vale a pena ou não. E aí galera, querem a continuação de Jujutsu?